Olá, tudo bom? Esse é um vídeo diferente que eu resolvi fazer aqui no canal. Eu vou falar dos meus 60 filmes da minha vida. Lembrando que é uma edição de 2017, ou seja, vai que no próximo futuro essa lista mude. Podem vir lançar novos filmes que vão substituir outros dentro dessa lista, apesar de eu achar isso bem difícil. O propósito desse vídeo é mostrar para vocês uma lista com 60 filmes que foram importantes para mim. Isso não quer dizer que são os 60 melhores filmes de todos os tempos e que você tem que engolir isso, de maneira alguma. Esses 60 filmes são os meus 60 filmes favoritos. A gente vai dividir esse vídeo em 3 partes, então não fica preocupado, vai ficar muito longo. E eu vou falar só um pouquinho de cada filme. Os outros integrantes do Refil TV também vão fazer as suas listas. A gente não quis se influenciar, então ninguém sabe um da lista do outro. Queria que vocês colocassem aí também nos comentários a sua lista também, de quais são os seus filmes favoritos. Vocês vão notar que tem muito pouco filme atual nessa lista. Não é de propósito isso, é porque simplesmente esses filmes que estão na lista foram filmes que me impactaram muito quando eu era mais jovem e servem para minha base de conhecimento de filmes que eu acabo usando ao analisar um filme pro Vale a Pena ou da Pena, por exemplo. Não desgruda daí. Então é isso, vamos começar aí com a minha lista dos 60 melhores filmes da minha vida. Poderoso Chefão, parte 2. Bom, o que falar, é uma trilogia muito boa, o primeiro filme é excelente, mas o segundo filme, por que ele está no número 60? É um filme extremamente importante, extremamente visual, o Coppola é um baita diretor, e nesse filme ele faz uma coisa que é muito impressionante, que ele dá continuidade à história do Michael Corleone, ao mesmo tempo em que ele conta a juventude do Vito Corleone, o pai dele. O Robert De Niro fazendo o papel de Marlon Brando como Vito Corleone é simplesmente uma das coisas mais sensacionais da história do cinema, fora que é um filme melancólico com um final excelente. Retorno de Jedi. Não poderia faltar aqui, os filmes de Star Wars são minha vida, adoro, sou apaixonado por eles. E esse filme foi muito importante pra mim. Eu assisti quando era criança, me lembro até hoje quando ele passou na tela quente, na estreia da tela quente. Sim, eu sou velho, é isso mesmo. Foi um mundo que foi apresentado, foi o primeiro filme de Star Wars que eu vi. Já naquele momento fiquei apaixonado por todos os elementos, e Millennium Falcon, e Han Solo, e Chewbacca, e Luke Skywalker. Acho o mais fraco dos filmes da trilogia clássica de Star Wars, mas ainda assim foi muito importante para mim. O Cavaleiro das Trevas. Eu sempre fui muito fã de quadrinhos e acho que os filmes de quadrinhos mais recentes são muito bons, etc. Mas nenhum deles me impactou tanto quanto o Cavaleiro das Trevas quando eu fui ver no cinema. Acho que é dos filmes que eu tô falando nessa lista, acho que é um dos mais recentes. É um filme sério, um filme focado, com um vilão muito importante, que é o Coringa do Heath Ledger. Um filme denso, com várias camadas, fora que tem uma cinematografia fantástica, uma direção muito boa e pra mim é um dos melhores filmes de herói de todos os tempos. Monty Python em Busca do Cálice Sagrado. Como não ter um filme do Monty Python numa lista dos meus favoritos? Grupo mais engraçado de todos os tempos, adoro Monty Python. E esse filme era um filme que eu não consigo assistir sem rir. Posso já ter assistido 150 vezes que eu continuo dando risada das mesmas coisas idiotas. Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Peter Jackson tomou para si trazer a trilogia de livros, que na verdade acaba sendo um único volume do Senhor dos Anéis, a história épica do Frodo, que tem que carregar o anel da destruição até a montanha e jogar aquele negócio lá, e enfim. Você conhece a história, todo mundo conhece, o filme ficou um clássico, um dos maiores épicos da história do cinema, e eu sempre fui fã de RPG, jogava RPG quando era menino. Quando fui assistir o filme, me vi de novo sentado numa mesa de RPG, jogando, sendo o mago, sendo o guerreiro, vendo o anão, e simplesmente é magia. Tropa de Elite. Puxa, mas Tropa de Elite? Eu acho um dos filmes mais impactantes do cinema nacional. É um filme que trouxe várias discussões, tanto sobre a atuação da polícia, até que ponto a polícia é a solução ou é o problema. E eu acho que é um filme extremamente bem dirigido, uma atuação do Wagner Moura fora de série. É um filme que me impactou muito e me deixou muito empolgado com o futuro do cinema brasileiro, que infelizmente meio que ficou por ali. Mas a gente ainda tem esperança. É um filme sensacional, com um roteiro muito bom, violento, impactante demais, e acho que vale um lugar na minha lista, sim.
Uma Cilada para Roger Rabbit, dirigido pelo nosso querido Robert Zemeckis. Lembrando que eu não botei nenhum filme de animação nessa lista, porque eu quis botar só realmente filmes live action. Mas esse filme ele mistura live action com animação e é um tapa na cara de todo mundo de como fazer um filme divertido, infantil e ao mesmo tempo muito sério. O filme ele é a história de um coelho de desenho que é acusado de um assassinato e um detetive que vai investigar o caso para descobrir se o coelho é culpado ou não. E acaba se envolvendo em diversas confusões. Divertido, tem uma trilha sonora muito boa, cenas clássicas já, atores que são favoritos como Bob Hoskins, Christopher Lloyd. É um show de filme esse aí. E uma grande homenagem ao próprio cinema de animação, que isso já é outra coisa que eu adoro em cinema, a metalinguagem. Irmãos Cara de Pau. Tem muita gente que não gosta desse filme, acha ele bobo, acha ele qualquer nota, é muito confuso, mas eu me divirto tanto nesse filme e ele é um dos filmes que envolve uma coisa que eu adoro também, que é a música, principalmente o rock and roll, o blues. Então eu simplesmente amo esse filme de paixão, é o filme mais louco de todos os tempos. Tem batida de carro, tem perseguição, tem gente dançando, tem James Brown, tem Ray Charles. Como não amar esse filme? É fantástico, é uma brilhante comédia musical e eu guardo no coração. Férias Frustradas. Nossa, Brunão, mas é isso mesmo? Férias Frustradas, você acha um dos melhores filmes de todos os tempos? Cara, esse filme impactou tanto na minha vida, porque eu assisti ele direto na sessão da tarde e era muito divertido, cara. Eu bolava de dar risada e me lembra dos áureos tempos da sessão da tarde, sabe? Fora que todo mundo aqui alguma vez teve uma merda nas férias, né? Sempre dá merda nas férias. E o Clark Griswold é aquele cara que consegue fazer você sorrir mesmo você estando na merda, sabe? Então eu acho extremamente divertido e é um filme leve ao mesmo tempo que ele é meio safadinho e eu gosto dessas coisas, acho muito legal. De Volta para o Futuro 2 foi um dos filmes que eu me lembro até hoje. A experiência de ir ao cinema ver, eu devia ter 8 anos, junto com o Indiana Jones e a Última Cruzada, foi um dos filmes que me fez gostar de cinema, me fez abrir os olhos para o cinema e correr atrás de ver vários outros filmes, etc. Ele brinca com aquele imaginário de como será o futuro, né? Apesar de que o futuro já passou, já tem 2 anos. Mas mesmo assim é um filme divertido, leve, que brinca com esse negócio de viagem no tempo. Apesar de não ser tão bom quanto o primeiro filme, ainda entra na minha lista por conta do impacto que teve em mim quando eu era moleque. Por esse filme que eu quase fiz um filme, eu sendo o Dr. Brown e um amigo meu sendo o Marty. A gente não fez porque não tinha carro, né? Não dava. Em 2001, Uma Odisseia no Espaço. A grande obra-prima do Stanley Kubrick. É um filme diferente, assim. Ele não é um filmaço como história. A história dele é esquisita, ele tem vários momentos psicodélicos, mas a forma de filmar do Kubrick esse filme, fora o avanço nos efeitos especiais desse filme, são algo que, pra quem é cinéfilo, fica realmente de boca aberta o que esse cara fez. Vários planos sequência, várias formas de colocar a câmera, fora que a trilha sonora meio sem existir, ao mesmo tempo existindo, o uso do silêncio no filme é algo que só um mestre poderia fazer. Pulp Fiction, do Quentin Tarantino. Pulp Fiction foi um filme que, quando eu fui ver no cinema, eu nem tinha idade pra ver, acabei entrando meio clandestino, porque na época era um filme pra 18 anos, eu não tinha 18 anos ainda. Mas foi um filme que me impactou muito, principalmente a questão da montagem do filme, aquela questão de ele contar o começo do filme, ser uma parada que é lá no final, trazer vários elementos, e o cara que tá morto no meio do filme, ele só morre no final. Enfim, é um filme extremamente bem montado, com diálogos excelentes, uma nova forma de fazer diálogo inventado pelo Tarantino, e é um filme que com certeza tem que estar nessa lista. Tempos Modernos, de Charlie Chaplin. Como numa lista de 60 melhores não ter um filme do Charlie Chaplin? Tem que ter, porque esse cara, o que ele fez pelo cinema até hoje reverbera, principalmente nas comédias. E não só em comédia, porque o cara também tratava de temas importantes que mexiam com a gente. E Tempos Modernos é um exemplo claro disso. É a história de um cara que é fudido, tá lá na Revolução Industrial, vivendo a Revolução Industrial. O filme conta exatamente como era viver nessa época da Revolução Industrial. O mundo cão que era
era aquilo ali. Ele conta isso de uma forma brilhante, usando praticamente só a mímica, o que já é um absurdo você pensar nisso, e você conseguir segurar uma audiência por, sei lá, 1 hora, 1 hora e meia, as pessoas assistindo um filme mudo, mas que te diz tanta coisa. O Silêncio dos Inocentes. O Silêncio dos Inocentes foi outro filme desses que eu fiquei muito curioso na época que saiu, porque eu era muito novo, eu tinha acho que 10 anos, que ele é de 91. Foi um filme que eu só consegui assistir mais pra frente, quando ele passou na TV a cabo, na época, acho que a gente já tinha TV a cabo e passou. E eu me lembro de ter assistido meio escondido dos meus pais, e foi um filme que me assustou muito, assim, porque o filme tinha 2 vilões, um vilão, e outro que era vilão, mas acabava ajudando, mas mesmo assim ele era muito vilão, muito bizarro. E foi um filme que me aterrorizou por muito tempo, assim. É um filme tenso, ao mesmo tempo em que é um suspense grande, porque é uma investigação policial, e tem atuações fantásticas, principalmente a do Anthony Hopkins, que faz um trabalho de gênio. Os Imperdoáveis, o filme do Clint Eastwood, que ele pega todo o gênero de faroeste, tudo que você já viu em outros faroestes, ele pega e resume num filme só. E foi um filme que ele, já estava velho, e ele conta a história de um cowboy velho que resolve aceitar uma grana de prostitutas que foram violentadas, e ele pega essa grana para vingar as prostitutas. Basicamente é isso. Mas o filme ele tem toda uma história sobre envelhecer, sobre você não ser mais você mesmo quando você fica velho, ainda querer se provar que você é o melhor. Pra mim ele é o que resume o que é um faroeste, um bom faroeste. Fora que tem o Clint Eastwood, Gene Hackman e o Morgan Freeman, que são 3 dos melhores atores. Talvez não o Clint Eastwood não seja tão bom ator assim, mas como cowboy velho massacrado, ele é sempre ótimo. Star Wars, ou Guerra nas Estrelas, episódio 4, Uma Nova Esperança, que é um filme que não só é importante pra mim, porque é uma fantasia espacial que eu adoro, tem a música do John Williams, que eu sou fã, mas ele é um filme que mudou a história do cinema, cara. É um filme importantíssimo, que foi um dos grandes primeiros blockbusters e que ele mudou a forma de Hollywood encarar o filme de verão. Só por isso ele já tem que estar nessa lista aqui, além de várias outras razões que você já conhece. Os Goonies. Cara, Os Goonies é outro exemplo de Sessão da Tarde, filme que eu adorava assistir toda vez que eu passava. Meu apelido era Gordo, não tinha como eu não me identificar com aquele gordinho. É uma aventura infantil, bobinha, mas que é tão divertida, cara, porque é escapismo total, assim. Como seria uma tarde você passando com seus amigos, andando de bicicleta, correndo atrás de se meter em problema. É um filme bem dirigido, tem um roteiro ok, não é nada demais, mas é aquele negócio, você assiste quando você é criança, cara, ele toca no seu coração e você não tem mais o que fazer. Você vai amar pro resto da sua vida. Amadeus. Cara, esse filme, ele foi muito impactante pra mim quando eu assisti a primeira vez, porque eu não conhecia a história do Mozart, e ele conta, obviamente, a história do Mozart, mas pelos olhos do seu arquirrival, digamos assim. Um cara que tinha muita inveja do Mozart, que era o Salieri, e o filme é contado como se fosse esse Salieri que tivesse feito o Mozart morrer, basicamente. E o filme é muito bem dirigido, ele tem um roteiro tão amarradinho, fora que a atuação do Tom Hulce como o Mozart é delicioso, assim, o jeito com que ele encarna esse músico maluco é soberbo, vale só por isso. Ben-Hur, o clássico de 1959. Charlton Heston era o cara que fazia épicos, né? Quando ele ainda era vivo e principalmente no auge da sua carreira. Ele fez Os 10 Mandamentos e ele fez Ben-Hur, que é um baita filme sobre um cara que ele é escravizado pelos romanos, acabam com a vida dele e ele não desiste, consegue fugir da escravidão, recupera a sua vida e vai se vingar. Basicamente a história é essa, só que no meio do caminho tem vários outros toques. Tem a história de Jesus de Nazaré ao mesmo tempo, permeando a história. O filme é dirigido pelo William Wyler, que é um dos grandes diretores de todos os tempos. Tem uma fotografia inacreditável, tudo é real ali. Vocês tinham que construir um coliseu de novo, construir a parada gigante. Você consegue encostar nas coisas com o olho, é inacreditável. Fora que as atuações são excelentes, a trilha sonora é daquela de cortar o coração, tem momentos emocionantes, um verdadeiro clássico. Se você não conhece, você tem que correr atrás do original. Por mais que o filme tenha 4 horas de duração quase, é um baita filme que parece tem meia hora de tão rápido que passa.
A Noviça Rebelde, clássico musical, sempre amei musicais, e esse é um dos que não podia faltar nessa lista. Julie Andrews fazendo a Maria von Trapp, são cenas lindas, uma fotografia excelente, uma maneira de dirigir que hoje já não acontece mais. O filme é puro ao mesmo tempo em que ele tem uma mensagem por trás, a questão dos nazistas e tudo. É um filme daqueles que você tem que ter na prateleira, sabe, pra você assistir todo ano. Fora que as músicas são fantásticas. É isso, a gente vai encerrando esse vídeo por aqui. Semana que vem vai ter a continuação desse vídeo, com mais 20 posições dessa minha lista. Se você gostou, dá o seu like, dá o seu joinha, se inscreve no canal, clica na sinetinha para receber as notificações. Seja nosso padrinho ou nosso Patreon, é só clicar aí no link na descrição do vídeo. Você pode ajudar a gente, seja com R$1, seja com $1, seja até com mais, para ajudar a gente a continuar fazendo esse canal. Outra coisa, se você quiser saber mais sobre vários desses filmes que eu falei aqui, na descrição desse vídeo tem uma lista com todos os filmes que já foram podcast, que a gente já falou sobre eles, tanto no Jurassicast quanto no Que Isso Assim. Baixa o podcast, escuta no trem, no metrô, no trânsito, correndo, fazendo exercício, lavando a louça, o que for. Lá a gente pode detalhar mais, falar mais detalhes de cada um desses filmes que são geniais. Não tem de todos, mas tem de vários desses que eu falei. E é isso, até o próximo vídeo. Valeu!